Como são os temas no Enem? Por que eu quis trazer essa aula? Porque também tem um segredinho que quase ninguém fala. Aliás, eu acho que ninguém nunca te contou. Se te contou, aí me avisa que eu vou querer saber. O Enem, ele tem um segredinho sobre os seus temas também. Como o Enem, ele quer que você critique, questione, discuta um problema da sociedade, ele muito raramente vai trazer nas suas temáticas questões polêmicas. Ele não vai trabalhar com temáticas como a legalização do aborto, a pena de morte, a legalização de drogas ilícitas, a redução da maioridade penal, políticas armamentistas. Essas temáticas, elas englobam questões muito polêmicas. Por quê? Porque não existe um consenso entre a sociedade. Por exemplo, quando a gente fala, violência urbana. Violência urbana é ruim. É um problema, ele existe na sociedade, ele precisa ser enfrentado, isso é óbvio. Ou quando a gente fala a importância da valorização do idoso. Valorizar o idoso é importante, ninguém vai dizer que não é. Precisa valorizar, só que eles não vêm sendo valorizados, isso é óbvio, então a gente precisa enfrentar esse problema. Temas polêmicos, eles norteiam discussões que não têm um consenso entre as pessoas. Ou elas são contra, ou elas são a favor. E ainda tem aquelas pessoas neutras, ou aquelas pessoas que entendem o lado A e o lado B e não chegam num ponto em comum. O Enem, ele não quer que você fique filosofando muito. E ele também não quer ler uma redação que um cara fala uma coisa e um cara fala outra. Então ele vai te entregar uma questão óbvia, um problema óbvio, um problema específico da sociedade, e aí a tese de todo mundo vai ser a mesma. É por isso que eu chamo de tese óbvia, porque no Enem ele já vai te entregar um problema específico. E é isso que você vai ter que buscar quando você lê a sua proposta de redação. Você já tem que inferir que problema é esse. E aí essa discussão central, esse problema central do seu texto, ele vai ser o mesmo que de todos os outros candidatos. O que vai mudar? As abordagens que você vai selecionar para debater esse problema. Esse é o tchan do negócio, entendeu? Então o Enem sempre vai trabalhar com um ponto em comum em todos os candidatos. E o seu diferencial vão ser as abordagens que você vai escolher. Mas não se preocupe que a gente já vai falar sobre elas. Então não importa se é um tema positivo ou se é um tema negativo. Você sempre tem que buscar qual é o problema. Então eu trouxe aqui pra vocês algumas temáticas pra gente discutir juntos. E aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente infere o problema desses temas. A automedicação como um problema de saúde pública no Brasil. A automedicação é ruim, é um problema, precisa ser enfrentado. Então, o Enem entregou para você o problema para você debater. Existe automedicação no Brasil, é ruim, a gente tem que mudar isso. Caminhos para combater a obesidade no Brasil. Obesidade? Obesidade é ruim, a obesidade faz mal, é um problema, a gente precisa combater. Pronto, o Enem entregou um problema para você discutir. Os efeitos dos desastres ambientais no Brasil. Desastre ambiental é ruim. Desastre ambiental precisa ser combatido, a gente precisa se preparar para isso. Tem que resolver. Toma um problema para você. E aí tem os temas positivos, que a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Você vai buscar o problema assim, só que você vai ter que virar a chave. Como que a gente faz isso? A importância da valorização dos indígenas no Brasil. Valorizar os indígenas no Brasil é importante. Mas isso vem sendo feito? Eles vêm recebendo a valorização que eles merecem? Eles vêm recebendo políticas públicas? Eles estão bem assessorados? Entende? Você vai ter que transformar isso num problema. Então você vira. E aí você tem uma questão para discutir. O Enem não vai entregar o problema de cara, você vai ter que transformar aquela situação em um problema. O aumento do desenvolvimento científico no Brasil. Aumentou o desenvolvimento da ciência no Brasil. Isso é bom, isso é importante. Mas a ciência vem recebendo o amparo que ela merece? As pessoas estão valorizando a ciência? O governo vem dando a estrutura que os pesquisadores precisam adequadamente? Você pegou aquela situação e transformou num problema. Sempre que você se deparar com um
tema positivo, aí você vira, você transforma ele num problema. Você precisa fazer alguns questionamentos para transformá-la num problema. Então, legal, evoluímos, mas foi o suficiente? Existe algo que ainda precisa ser feito? Dentro desse cenário, existe algum problema específico que a gente precisa enfrentar? E é assim que você vai trabalhar nas suas redações do Enem. Então, a dica aqui é: foque no problema. Vá atrás do problema. Recebeu a proposta de redação, lê a proposta de redação, infere o problema central, infere a tese óbvia, aquele ponto em comum em todos os candidatos.